Oi gente, tudo bom? Meu nome é Bárbara, eu moro aqui na Índia e bem-vindos ao meu canal. Primeiramente, eu queria pedir, se você não é inscrito, para você se inscrever no canal e acompanhar. Toda semana eu posto vídeos novos, eu trago um conteúdo bem legal para vocês, informativo, cultura, religião, a minha rotina, o dia a dia e tudo que interessar vocês sobre a Índia. Então você já curte esse vídeo, compartilha, isso ajuda bastante. O tema de hoje é a preferência do filho homem na Índia. O tema de hoje ele é bem delicado, é um tabu aqui na Índia. Eu nem coloquei o quadro de Lord Ganesha aqui atrás hoje. Eu achei que não combinaria, que não seria válido. Eu acho que não tem nada a ver. Então eu trouxe um tema hoje que talvez mexa um pouco com as pessoas. Tem muitas pessoas que já sabem disso, tem muita gente que já sabe que aqui a preferência do filho homem ela é bem grande. Então eu trouxe para vocês a minha experiência, o que eu vivi até aqui até hoje, o que eu posso falar, como acontece dentro da minha casa, se eu sinto que existe essa diferença, se eu sinto como que vai ser com a minha filha. Então eu vou explicar para vocês certinho desde o início. Por mais que muitos locais, muitos indianos, eles não gostem de admitir, eles falam que são coisa do passado, que isso não é mais tão forte, que as famílias já não têm essa preferência. Isso não é o que acontece na realidade. Muitos países não gostam de falar do próprio tabu, muitos países não gostam de falar que isso existe, principalmente se forem países mais fechados, com uma mente mais fechada, países mais tradicionais, como a Índia, como países árabes, países turcos. Isso ainda existe, isso é muito forte. Eu vou deixar para vocês na descrição, eu vou deixar fontes da BBC, vou procurar outras fontes que eu mesma achei na internet, porque se você for perguntar para outras pessoas, elas vão falar que isso não existe. Se você for perguntar para locais, é verdade que isso existe? Eles vão falar, não, isso não existe mais, isso é coisa do passado. Gente, isso ainda é muito presente, você percebe em pequenas coisas. Para a gente começar com números, eu vou falar para vocês o que eu encontrei. Existem estudos que mostram que aqui existem pelo menos 60 milhões de mulheres a menos do que deveria existir. Para quem não sabe, existem estudos que falam da proporção de homem e mulher nos países, proporção homem e mulher no mundo, tá bom? Então, a Índia, ela tem uma proporção de mulher abaixo do que deveria ter. E existem 20 milhões de mulheres que nasceram de forma indesejada, que as famílias queriam homens, pelo menos 21 milhões de mulheres. Então eu vou deixar para vocês mais uma vez, eu vou deixar a fonte para vocês. Isso não é coisa da minha cabeça, isso não é algo que eu perguntei para uma pessoa ou para duas pessoas, até porque, como eu falei, se você perguntar, a maioria vai negar, eles vão dizer que isso não existe. Como eu já expliquei em outros vídeos, quando eles têm filhos homens e os filhos homens deles se casam, eles trazem a esposa para morar junto com eles na casa deles. E aí eles vivem numa família agregada, numa joint family. Como quem aqui já me acompanha, já viu meu vídeo sobre joint family, como funciona as famílias agregadas. Eu moro numa família agregada. Então, eu sei como é que é. Aqui são 3 homens, são 3 filhos homens e são 2 filhas mulheres que já são casadas e já moram com as respectivas famílias dos seus maridos. Então, quando o homem se casa, ele traz a esposa para morar junto com ele e com os pais dele. Então, na cabeça dos idosos, o filho homem, ele é aquele que cuida dos pais, é aquele que trata. Aqui, você colocar o seu pai, a sua mãe, quando fica idoso, você trabalha, você não tem tempo para cuidar dele, se você colocar ele num asilo, ou se você deixa ele sozinho, se virando, aqui não é bem visto. Aí muita gente pode falar para mim, mas nem no Brasil é bem visto você deixar. Mas as pessoas deixam. E mesmo assim, aqui não é só mal visto, aqui é muito mal visto. Aqui é visto praticamente como um crime. As pessoas, elas simplesmente se afastam de você se você tiver feito uma coisa dessas. As pessoas não gostam, são famílias muito tradicionais. É lógico que existem famílias modernas, famílias mente aberta, às vezes os pais
não fazem questão que o filho vai ficar com eles, às vezes eles não se importam de ficar sozinhos, às vezes o filho vai morar em outra cidade, em outro estado, isso também existe, mas são minoria, gente. A maioria vive em famílias agregadas, a maioria ainda vive em famílias agregadas. E isso é bem visto, eles têm orgulho de viver dessa maneira. Então, por este motivo, principalmente por ser o filho homem que cuida dos pais, porque eles pensam nisso no futuro, o meu filho vai cuidar de mim, ele vai casar, ele vai ter filhos, mas ele vai trazer para cá e ele vai cuidar de mim. Essa é como funciona a cabeça dele. Bom, em segundo lugar, a mulher ela ainda é vista como uma despesa por muitas famílias. Aí eu viro para você e falo: não são todas as famílias, não são. Por mais que algumas famílias tenham a cabeça um pouco mais aberta e elas veem assim, ah não, mas eu vou ter uma filha mulher, mas ela vai estudar, ela vai trabalhar, né, ela vai ter a vida dela e tal, mas eles, mesmo assim, mesmo essas famílias que têm uma cabeça um pouco mais aberta, eles sabem que essa moça vai casar. Eles já esperam que essa moça vai casar e vai embora de casa. Essa é a ordem natural das coisas para eles. E o filho homem não, o filho homem é visto como um investimento. Ele é visto como, eu vou pagar para o meu filho um estudo, ele vai trabalhar e vai trazer renda para dentro de casa. Ele, o meu outro filho. Isso é como a maioria das famílias pensam. Então, eu vou contar para vocês como funciona a minha cabeça e a cabeça do meu marido. Primeiramente, eu sou uma ocidental, então a minha cabeça funciona de forma diferente. Não é porque eu tô aqui que eu vou pensar na maneira deles. Eu posso me adaptar, de certa forma, à cultura, mas eu não penso da mesma forma que eles. Então, dentro da minha cabeça, funciona da seguinte forma. Eu tive uma filha, a minha filha vai estudar, a minha filha vai trabalhar, a minha filha vai ter uma profissão, ela vai se casar se ela quiser. Ela vai morar fora do país se ela quiser, ela vai ficar na Índia se ela quiser, se ela não quiser casar, ela não vai casar, se ela quiser fazer o que ela quiser, ela vai fazer a partir do momento que ela for independente, porque comigo foi assim. Então, quem sou eu para mandar na vida da minha filha? Eu já tive essa cabeça já antes. A minha cabeça sempre funcionou dessa forma. Eu não crio filha para mim, a minha filha não será minha, a minha filha será do mundo. Posso criar ela para mim no início, eu posso guiá-la, mostrar um caminho, mas no futuro ela escolhe, ela faz as escolhas dela. Quem sou eu para decidir as coisas por ela? Eu não sou ninguém. A cabeça do meu marido funciona da mesma forma. Isso é muito importante detalhar para vocês. Na cabeça dele, desde que ainda não éramos noivos, de que eu ainda não estava grávida, a gente já conversava sobre isso. E se formos casar, se der certo, se tivermos filhos, eu sempre conversava com ele disso, porque isso é um tema importante. E a partir do momento que eu senti que era uma pessoa com quem eu queria construir uma vida, esse tipo de assunto veio à tona. E ele, por ter vindo de uma cultura diferente, era importante discutir isso com ele. Então discutíamos e ele falava, eu não me importo, a minha filha vai fazer o que ela quiser. Eu falei, e se ela não quiser se casar? Ele falou, ela não vai se casar. Se ela quiser assim, trabalhar e estudar fora do país, se ela quiser ficar na Índia, se ela quiser comprar uma casa e viver sozinha, ele falou, ela vai fazer o que ela quiser. Ele falava, eu trouxe uma pessoa de fora, eu decidi quem seria minha esposa sem que a minha família se intrometesse, então por que eu tenho que decidir as coisas pela minha filha? Meu marido nunca falou comigo sobre ter um filho homem. A gente não está dentro da cabeça de uma pessoa para saber 100% certinho o que ela pensa, né? Mas o que eu sinto dele, o que eu sempre senti, o que sempre foi conversado, ele nunca fez questão. Eu sentia nele que ele queria uma menina muito. E, gente, eles são extremamente apegados, os dois são unha e carne, muito mais do que eu. Eu faço as minhas coisas dentro da minha casa livremente. E ele não pode nem tomar banho, ele não pode nem comer um prato de comida em paz, que a minha filha não deixa ele em paz. Porque eles são extremamente apegados, eu sinto isso nele e eu nunca senti qualquer tipo de coisa nele de vindo, mas agora eu quero ter um filho homem porque já veio uma mulher. Gente, isso nunca aconteceu dentro da minha casa. A minha vontade de ser mãe de mais de um é muito maior do que a dele. Bom, eu queria deixar explicadinho pra vocês como funciona aqui dentro da minha casa. É diferente. Mas você vive um mar de rosas. Mas você passa pano. Mas
Ah, você fantasia. Eu já recebi comentários assim. As coisas não são bem assim. Você incentiva outras mulheres a fazerem a mesma loucura que você fez. Eu não incentivo ninguém a nada. Eu vou ter que falar isso em todos os vídeos. Eu não incentivo ninguém a nada. Não namorem online. Não vão conhecer o cara lá da Arábia Saudita, por favor. Não vem conhecer um indiano aqui. Não façam isso, pelo amor de Deus. Eu estou pedindo pra vocês. Eu não incentivo. Só porque dentro da minha casa não funciona como na maioria das casas tradicionais, não significa que eu estou incentivando alguém. Eu só quero deixar claro que funciona diferente porque eu sou diferente. Eu não sou uma indiana, eu não sou uma indiana tradicional. Então é lógico que na minha casa vai funcionar diferente. O meu marido morou fora da Índia. A cabeça dele funciona de outra forma. Ele morou 5 anos fora da Índia. É lógico que a cabeça dele vai funcionar de forma diferente. Ele morou fora, ele namorou estrangeiras. Não foi só eu. Ele namorou outras estrangeiras. Ele me conheceu, ele namorou comigo, nós conversávamos, nós discutíamos sobre tudo. Nós decidimos nos casar, foi uma decisão conjunta. Não forcei, ele não forçou. Bárbara, é verdade que eles abortam as meninas? É verdade. Eles abortam a filha mulher se eles não querem ter aquela filha mulher de jeito nenhum. Isso ainda existe. Na sociedade, eles tentam evitar que isso aconteça. Então, qual é a principal medida que eles usam? Eles não deixam que você saiba o gênero, o sexo do seu bebê no ultrassom. Não existe teste de sexagem fetal aqui, que é aquele teste que você faz nos primeiros meses, primeiro, segundo mês, de sangue, para você saber se é menino ou menina, que tem bastante, o pessoal tá fazendo bastante no Brasil. Então, aqui não tem, não pode, é proibido. E no ultrassom, depois de 3, 4, 5 meses, também não pode. Você vai na sua consulta, você vê se tá tudo bem com o seu bebê, você vai lá na sua consulta mensal, a médica te fala, o médico te fala, ó, tá bem, tem isso, você faz os exames. O pré-natal é igualzinho, eu fiz metade do meu pré-natal aqui, e metade do meu pré-natal eu fiz no Bahrein. Por isso eu sabia que a minha filha era uma menina. Eu já vim na Índia sabendo que eu teria uma menina. Mas se eu tivesse feito meu pré-natal todinho aqui, eu não iria saber. Por quê? Porque você não pode, é proibido por lei. Existe uma lei que diz que o médico não pode falar para os pais do bebê se é um menino ou uma menina. E isso é assim até hoje e eu não vejo isso mudar. Eu não acredito que isso vá mudar em breve, porque ainda existe essa preferência, é uma coisa gigantesca, é muito forte. As pessoas não gostam de discutir aquilo, elas não gostam, elas simplesmente, não é bem assim, ainda mais se você for local, você não vai querer falar de coisas ruins do seu país, ainda mais para estrangeiros, entendeu? Você não vai querer falar para uma pessoa que vem de fora que o seu país aborta filhas meninas, você não vai querer falar, então as pessoas não conversam sobre isso, mas isso existe. Eu já contei uma história de quando eu estava no dia ganhando a minha filha. Quem aqui já me acompanha, viu as minhas entrevistas que eu dei para Dani lá do Sobrevivendo na Turquia, a entrevista que eu dei para Joyce, eu já contei nas entrevistas sobre essa história. Para quem não conhece, quando eu estava ganhando a minha bebê, eu estava numa sala de pré-parto com contrações, eu estava tentando parto induzido, que eu não consegui, eu fiz cesárea. Tinha uma outra moça perto de mim, na sala de pré-parto também, aí ela entrou na sala de parto, ela teve a bebê dela de parto normal, depois a bebê saiu para a família ver, eu vi a enfermeira carregando a bebezinha para a família ir ver, conhecer, eu vi, é uma menina, que linda, tudo ótimo, fiquei super emocionada. Daí, umas horas depois, saiu a moça, né, já indo pro quarto dela, e ela passou por mim de cadeira de rodas e ela falou assim pra mim: boa sorte, torcendo pra você ter um menino. Ela falou isso na minha cara em inglês. Ela falou: eu não tenho por que aumentar, porque mentir. Eu já contei essa história 1 milhão de vezes e eu não me canso hoje de contar. Eu levei 1 ano e meio pra contar essa história e hoje eu conto ela se precisar 1 milhão de vezes, porque me indigna. E eu sei que vai indignar outras pessoas também. Então, assim, quando ela falou aquilo, eu fiquei chocada. Depois eu acabei, sabe, se tá naquele calor do momento, eu acabei esquecendo. Mas ali eu fiquei chocada. Eu falei, não, é uma menina. Só isso que eu consegui falar. Hoje eu conto essa história, mas demorei muito tempo pra contar.
porque isso também me deixava sensibilizada. Isso acontece bastante aqui, isso ainda é uma realidade, as pessoas não gostam de falar, as pessoas acham aqui, elas fingem que isso não existe, mas isso existe, as mulheres ainda são uma minoria enorme no mercado de trabalho, na vida política, nas grandes empresas e em todos esses lugares. A mulher, as pessoas ainda pensam que a mulher ela foi feita para casar, para ter filhos e para cuidar e para servir. Então agora eu vou deixar para vocês mais uma vez uma pergunta que me fazem que tem a ver com o assunto. O que você foi fazer aí num lugar onde as mulheres são tão subjugadas? Gente, foi uma decisão que eu tomei. Eu ponderei todas as consequências que aquilo traria para mim. Eu sei que é difícil para mim e vai ser difícil para minha filha, mas eu estou aqui, o meu marido está aqui e isso fará dela uma mulher mais forte. A maneira como eu crio a minha filha num país como esse fará dela uma pessoa diferenciada. É isso que eu vejo na minha cabeça. Eu não sou negativa e eu não sou uma entusiasta e que tudo é maravilhoso, que a vida é um mar de rosas. Mas eu sei que isso vai fazer diferença na vida dela. O fato de eu ter essa cabeça que eu tenho aqui num país como esse vai fazer a cabeça dela ser diferente. Eu vou criar uma mulher forte, independente, que independente do lugar onde ela vive e das pessoas que estão em volta dela, e que independente de um dia ela chegar para mim e falar assim, mãe, isso acontece? Mãe, mas por que isso acontece? Então eu vou sentar e vou explicar, e vou falar, isso acontece por causa disso, disso e disso. Então você olha para sua mãe e você veja como a sua mãe é diferente. Bom, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto. Eu posso trazer mais vezes, posso trazer assuntos relacionados, assuntos parecidos. Se vocês gostarem, vocês me contem, vocês curtam o vídeo. Se ficar faltando alguma coisa, vocês me falem. Ah, ficou faltando esse tipo de informação. Ah, o que você acha de falar sobre isso? Eu agradeço muito a participação de vocês. Vocês são sempre muito participativos. Isso tá me dando bastante incentivo para continuar. Então fica aí um beijo, um abraço. Fiquem com Deus e tchau, tchau!